Vamos falar agora do cérebro trino. As 3 divisões da face, que são primeiro terço, que é a razão, segundo terço, que é a emoção, e o terceiro terço, que é a intuição. Então, logo temos as letras R, E e I, que são as iniciais que formam a palavra rei. Essa palavra rei é a palavra que governa as suas ações, é a forma que você interage ao meio social. E como nós fazemos essas divisões? Você pode pegar uma régua, eu tenho uma régua aqui flexível, e você vai medir da hairline à glabélula esse primeiro terço. Você vai colocar aqui na sua hairline. A hairline é esse primeiro cabelinho aqui, que ele é mais grosso que o cabelo da sua pele. Você aqui vai fazer um rabisco. Depois, você vai descer até a sua glabélula aqui, ó. Você vai sentir como se fosse um degrau da testa para começar o osso nasal. Então, essa primeira parte é o seu primeiro terço e é a sua razão, a forma como você pensa, a forma que você interage, ok? Agora, o segundo terço vai ser dessa medida da glabélula até o seu zigomático. Você vai pegar aqui do lado, você vai ver que você tem o arco zigomático. Ó, o meu já encontrei aqui, ó. Você consegue sentir o arco, a divisão. Então, você vai medir da glabélula até o arco zigomático, que é o seu segundo terço. É a forma que você sente, é a sua emoção. Quanto centímetro tem a sua emoção? E a terceira parte, que é o seu terceiro terço, é a sua intuição, que vai do zigomático até o seu queixo. Lógico, tem que estar com a boca fechada. Você mediu aí? Então, qual que é o maior? O seu primeiro, segundo ou terceiro terço? Você vai medir na vertical. O que for maior é a forma que você interage com as pessoas. A Nice interage na parte intuitiva, na parte da vontade. Então, eu sou essa pessoa intuitiva. Quando eu estou com as pessoas, eu acabo sentindo a atmosfera daquele lugar. Eu me afeto na geografia. Eu me afeto com as pessoas. Isso é como eu, interajo com as pessoas. Então, eu entro no ambiente, eu sinto a frequência daquele ambiente. Eu conheço uma pessoa, eu sinto a frequência daquela pessoa. Porque o meu terceiro terço é o meu maior de todo a minha face. Então, eu preciso entender que o maior dos seus terços é a forma que você interage. Se o seu maior for o racional, você é uma pessoa da lógica, uma pessoa da ciência, uma pessoa que tudo tem que fazer sentido com a ciência, que tudo tem que fazer sentido com o que já foi vivido. Então, você não é aquela pessoa que vai comprar pelo emocional, que vai realizar as coisas pela intuição. Você é uma pessoa que tem que fazer sentido científico. Aonde está escrito 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 jamais poderá ser 4? Porque tudo na área da razão é a área da lógica. Precisa ter lógica, precisa fazer sentido. Eu preciso entender que essa régua ela é colorida porque eu vejo ela colorida. Eu não imagino ela colorida. Então as pessoas da área da razão, ela sempre quer comprovação científica. A pessoa que é maior na área da emoção, elas são pessoas que ela olha para essa régua e fala: que cor linda!
linda, ela não vai olhar os números, os detalhes. Ela só vai olhar o lado da emoção. Tudo nela é colorido, tudo nela é emocional. Ela é aquela pessoa que compra na base da emoção. Ela não pensa muito e nem se faz sentido. Ela é a pessoa emocional. Ela gostou, ela quer. Ela gostou, ela vai pegar para si. Mas se ela também não gostou, ela não fica perguntando-se por quê. Ela não gostou, basta, e ela gostou, também basta. A pessoa na área da intuição, que é uma pessoa do ser reptiliano, é aquela pessoa que ela sente a presença. Ela não sabe explicar, mas ela está sentindo que vai chover. Ela não sabe explicar, mas ela olha para aquele ambiente e fala: não está agradável. Ela não tem muita explicação da razão e ela também não tem muito apego emocional, mas ela é sensitiva. Tudo ela tem uma intuição. E essa intuição vai fazer com que ela tenha vontades. Ela vai dizer assim: ah, eu vou fazer hoje porque eu estou com vontade. Ah, não, hoje eu não estou com vontade. Então ela não é da área da razão. Ela é apegada simplesmente aos sentido da intuição. Se ela intui, ela acredita. E ela não sabe nem explicar por quê. Ela só fala assim: eu senti aquele arrepio na pele. Como? Não sabe. Mas ela está sentindo e é dessa maneira que ela vai agir. E você? Qual desses 3/3 é o seu maior? Como é que você está para a vida? E você vai ver que vai fazer sentido quando você começar a fazer esse mapeamento no seu rosto. Você vai entender o tanto de porquê. Você vai entender que você é diferente de várias pessoas e tá tudo bem. E assim também eu vou mostrar para vocês que eu não tinha o primeiro terço tão amplo. O que eu fiz? Eu depilei para que a minha razão, a partir do momento que eu me olhasse e as pessoas também, eu visse a minha testa maior, porque eu precisava estudar muito, eu precisava ser mais racional. Então o que eu fiz? Eu fiz uma depilação na testa, porque o visagismo é essa ferramenta. Ela vai fazer com que a gente trabalhe os terços ao nosso favor. A minha boca, eu sou uma pessoa comunicativa, então muitas vezes que eu preciso estar calada, eu não vou potencializar o batom. Muitas vezes eu vou estar só de gloss, ou muitas vezes eu vou estar sem o batom. Por quê? Porque o batom comunica a comunicação. E eu já tenho os meus lábios muito expressivos. Então é só para você entender que o visagismo é uma comunicação visual como emocional. Então tudo que eu faço no meu rosto tem uma intenção de acordo com o propósito. E para que eu escolha um corte de cabelo, para que eu escolha uma barba, para que eu escolha uma sobrancelha ou um preenchimento labial, eu preciso já entender essas minhas características. Porque se eu sou uma pessoa muito intuitiva e essa parte está ligada à intuição, se eu tenho uns lábios muito carnudos, se eu colocar mais, eu vou projetar a minha intuição. Se eu sou uma pessoa mão na massa, que trabalho o tempo inteiro e vou lá e aumento o meu queixo, eu vou trabalhar mais, eu vou exigir mais. Isso acontece com o público masculino. Tem homens que já têm o queixo projetado e eles deixam ainda mais a barba. Então essa pessoa fica mais operacional, essa pessoa fica mais com vontade de fazer, essa pessoa vai e começa a concretizar. Então nós usamos o visagismo para potencializar razão, emoção, ritmo, intuição e vontade. E falando sobre o segundo terço, que é o ritmo, que está ligado ao nariz, quantas pessoas você conhece que tinham um nariz um pouco mais largo, depois que afinaram o nariz, o ritmo dele ficou mais lento? Porque o nosso nariz está associado ao nosso ritmo. O nariz significa fôlego de vida. Então significa como é que eu tenho ritmo para a vida. Então não é simplesmente eu ir fazer uma cirurgia, porque tudo que eu faço no meu rosto afeta o meu comportamento, porque os meus neurônios, eles são neurônios espelho, e aquilo que eles veem
faz a conexão para o comportamento. Então eu sempre tenho que estar atento a todas as modificações que eu faço no meu rosto. Assim como a parte dos olhos e da sobrancelha está ligada à emoção. Quantas vezes nós olhamos para a sobrancelha da Malévola, aquela sobrancelha tão inclinada, em formato diagonal, que é um triângulo, e nós associamos com um perigo. Porque é a primeira parte do nosso rosto que tem movimento e que chama a atenção do nosso olhar. A única parte dos olhos para a testa que tem movimento, é a sobrancelha. Eu não consigo movimentar, mas a sobrancelha ela causa isso, ela causa uma emoção. Por isso que toda maquiagem precisa ser intencional, porque a forma que eu me maqueio ainda muito mais no olhar. O olhar vai transmitir a emoção. Se eu quero ser uma pessoa mais suave, uma pessoa mais forte, incisiva, alegre, triste, você pode observar a maquiagem que a gente coloca nos olhos para cada situação. Quando você assiste um filme, uma novela, você vê que eles trazem ali uma maquiagem no olhar para expressar uma emoção. Mesmo que a boca esteja vermelha, mas se o olhar estiver preto, você vai trazer uma pessoa dramática. Você pode colocar o mesmo batom vermelho, mas se você colocar um olhar rosa, você já mudou. E a boca continua com a mesma cor, para você ver como os olhos é ligado a essa área da emoção, aonde expressa para o mundo quem eu quero ser. E você conseguiu entender que você tem 3 terços e que cada terço está expressando o teu governo, porque você é um rei. Mas você é um rei em que área da interação com as pessoas? Você é um rei que age mais com razão, um rei que age mais com emoção ou um rei que age mais com a intuição?